Então, muito bom dia João, bom dia a todos os que nos vão escutando e vendo sucessivamente, não é? Parece que vamos criando aqui um pequenino fio, uma pequenina corrente de relações com alguns ouvintes, com alguns eh, sentimentalistas, digamos assim, talvez pensadores sentimentais que nos acompanham, e por isso hoje um bom dia para todos. E Bom hoje dia, João. bom dia, João, também. Bom dia, João Major. Bom Bom dia, dia. João Garcia. E, e é importante, provavelmente, pensarmos, e digo provavelmente porque é quase que um cálculo probabilístico esta relação entre o nosso interior e o nosso exterior, e gostaríamos de hoje lançar esta ideia de que quando o inverno chega, quando as estações mudam, e neste caso o outono e o inverno vão chegando, o frio, a chuva, as águas a cair, todo este redor, ao redor de nós, enfim, se vai tornando mais despido, mais cheio de sombras, mais sombrio, não é? Esta ideia da sombra também está muito associada ao inverno, mas mais fria e mais apelativa para um certo recolhimento. Apesar de tudo, o mundo onde vivemos e a sociedade onde existimos e temos que, no fundo, sobreviver e nos relacionar, nos obriga e nos compele a um provável até acréscimo de atividade, e essa atividade é toda ela um pouco contra a natura, porque o inverno aconselha a um certo recolhimento, a um certo procura de um certo aconchego, um certo diminuição de energias, não é? De movimentos, as próprias árvores. E esta conversa surge também de um diálogo que tive aqui com um senhor jardineiro com quem eu já me privo há vários anos e vou sempre, todas as semanas, converso um pouco com ele, para organizar os trabalhos, mas também para, no fundo, uma ideia de humanidade partilhada com uma pessoa que tem uma visão muito diferente da minha sobre o mundo, e ele diz-me que, no fundo, quando há muitos períodos de seca ou quando chega o inverno, as árvores tentam agitar-se o menos possível, diminuir os impulsos e os sinais vitais ao mínimo para poderem sobreviver longos períodos de frio, enfim, recuperarem um conjunto de energias, ou mesmo quando há secas também fazem o mesmo, no fundo, agitam-se menos, têm menos intensidade naquilo que é a sua vitalidade, o seu impulso vital, a sua força vital, e esse decréscimo de atividade é próprio de um sentido de sobrevivência, de um sentido de maior, de chegar mais profundo a si mesmo, e sobreviver e passar por estas alterações e variações climáticas de que, no fundo, a natureza nos rodeia e nos obriga e faz esta passagem do dia para a noite, mas também do inverno para o verão, não é? Digamos, de uma zona mais fria para mais quente, e que isso hoje será, enfim, também uma reflexão, um diálogo entre mim e o João Major para tentar perceber até que ponto é que estas alterações do exterior também nos condicionam e nos movem interiormente, e nos movem a psique, e nos alegram e entristecem, enfim, e como todos estes movimentos também contrários que fazemos, eles têm impacto na nossa interioridade e no nosso pensar. E uma das coisas que gostava de colocar é que também nestes últimos dias, nestas últimas semanas, eu tenho passado muito tempo a pintar, e já tinha esta consciência, mas na verdade foi uma consciência que agora se tornou mais aguda, mais clara, que é, conforme eu passo muitas horas no ateliê a pintar, no fundo, a provocar este trânsito de imagens entre o interior e o exterior, de alguma forma a tirá-las, sabe-se lá de onde, de mim, e a trazê-las através da matéria para a superfície dos quadros e dos objetos que vou criando. Sinto que depois, quando regresso, quase como se fosse uma espécie de mergulhador ou de escafandrista, regresso ao real, ao mundo real, não é? Sinto-me
sinto uma grande incompreensão, sinto uma grande dificuldade de regressar ao mundo real sem perceber que a minha percepção dos outros se altera também. Não é que eu os veja pintados, não é que eu os veja, digamos, como se estivessem a ser pinturas, mas de alguma forma este exercício de pintura acaba por ter um efeito colateral e provavelmente direto, não só colateral, mas também direto sobre a minha consciência, sobre a minha relação, sobre o meu modo, sobre a minha disposição para acolher a gente real com que vivo, não é? Como diz o Pessoa, e perceber que este mergulho nesta interioridade traz para já uma enorme sensibilidade sobre os outros, sobre aquilo que os outros representam para mim, ou aquilo que eles são, a sua força, a sua influência, a sua relação direta comigo, mas também para a maneira como eu os organizo e os arrumo interiormente e os aceito nesta relação, neste trânsito entre a minha disponibilidade para conversar, para estar atento a detalhes, para poder resolver uma série de questões mais pragmáticas e mais práticas, e sinto que este trabalho todo também, de uma forma, se calhar, enfim, difícil de aceitar para mim, me torna muitíssimo mais caótico e desorganizado. De repente eu fico desajeitado com o mundo real, fico caótico para o mundo real e se calhar mais apto para o mundo da fantasia e da imaginação. E estes dois mundos são imensamente necessários um para o outro, mas muitas das vezes são desavindos, ou seja, têm uma linguagem difícil de se permeabilizar, de se comunicar um com o outro, não é? Gostaríamos os dois de lançarmos este mote, a relação entre mundos, não é? Entre exterior e interior, e a forma como eu, como artista, sinto que essa viagem de um lado para o outro nos organiza e, eventualmente, com o tempo mais longo, poderá também organizar. Na verdade, também acho que com o tempo mais longo isto também traz uma outra percepção, uma outra sensibilidade. Os objetos de arte acabam por trazer depois uma outra dimensão qualquer à superfície do real, que é difícil de definir, e para a qual uma das coisas que eu luto muito, que é depois as pessoas, quando os espectadores, os meus amigos, enfim, os meus colaboradores, quando tentam olhar para os objetos, ver os vídeos ou ver os quadros, ficam sempre à procura de um sentido. O que é que isto significa? Que sentido é que isto tem? E muitas das vezes eu reajo, isto não tem sentido nenhum, isto está num outro nível de linguagem, não é? Está num outro nível de procura de contacto que não o procura do sentido do real. Às vezes é difícil de não ficar como uma espécie do incontatável, do inominável, digamos, do irrascível que fica fora de coisa, depois a conversa tem que evoluir, mas é muito engraçado porque o trabalho de procura de um objeto artístico afasta-se claramente da procura de um sentido. E as duas coisas, depois, quando se juntam cá fora, parece que têm que ter esse sentido também, o sentido da realidade. Mas, na verdade, eles nasceram, os objetos de arte nasceram na procura do sem sentido, não é? Digamos assim, do real partilhado, do real racional, não é? Claro, depois tem E do possível. e, e Do possível, das do possível, do possibilidades. possível. Não Não, é? depois têm que ser encontrados sentidos, é verdade. Eu Claro, percebo que as claro. pessoas tenham essa tentação terrível de procurar um sentido naquilo, mas às vezes fica um bocadinho como uma criança, um bocadinho aborrecida, por exemplo, mas não é nada disso, não é nada disso, é outra coisa. Mas sinto muito, e gostaria de regressar a esta ideia e desafiá-lo também a dialogar comigo, que é até que ponto é que o real, o exterior, uma mudança de estação, o frio, a chuva, nos afetam a nossa psique, digamos assim. Hoje em dia nós como super-humanos, não é? Como super-tecnológicos, como super-racionais, quase que desenhamos esta relação desenhamos, não diria, mas desvalorizamos esta relação Com o com o frio, corpo, com a realidade, com a com a realidade. exterioridade, Mas com o isto é um clima, com as facto. estações do clima, as estações do ano. E é curioso, em consulta.
nesta fase do ano em que caminhamos a passos largos para o tempo chuvoso, o tempo frio, observamos as verbalizações no sentido de sinto-me mais melancólico, sinto-me mais triste, e as verbalizações são claramente mais de cariz, no sentido da introversão. Aliás, a velha afirmação, João, no cair da folha e no rebentar da folha é que grande parte das afecções vão acontecendo. E é interessante vermos também que pode ser, por um lado, uma surpresa para as pessoas, mas então o clima, o tempo lá fora, perturba-me. E nota-se isso em pessoas com afecções como fibromialgia, esclerose múltipla, doença de Crohn, as doenças autoimunes na generalidade, o quão sujeitos estão das contingências do clima, das estações do ano, das emoções dos outros. É curioso, lá está, porque julgámos-nos ser esse super-humano, capaz de, por intermédio de uma racionalidade operante, tudo mover e tudo ordenar e dar sentido a tudo, e há coisas que, porventura, o sentido é o não sentido. Achei muito interessante, João, dizer-me que, porventura, fica irritado, como uma criança aborrecida, quando se tentem obrigar a que a coisa tenha um sentido. Isso é delicioso. E depois eu próprio, com o tempo, tenho vindo a perceber que eu tenho que deixar que essa situação suceda, não é? Porque ela é natural, Uhum, as pessoas uhum. vivem nesse mundo de sentidos, não é? Nesse mundo E de tanto querem dar sentido ao quadro, como querem dar sentido àquela melancolia, como querem dar sentido ao tempo lá fora. fora, exatamente, e provavelmente o sentido do tempo lá fora é este de que, está a chover, que chatice, mas depois quando há seca, nunca chove, não é? Quer dizer, afinal também tem chovido menos, e nós temos esta relação difícil até com as águas, não é? A chuva tem esse lado sempre de nos afetar emocionalmente, As águas, o a água. inconsciente, tem esse condão de nos afetar. Exatamente, e é esse lado que me parece interessante dialogar como uma espécie de procura de uma candeia, não é, que ilumine um pouco essa nossa relação com esses estados, porque é verdade que as sombras no inverno são muitíssimo mais presentes, não é? Estão quase que constantemente, há uma sombra no próprio céu, há uma sombra no chão, há uma sombra nas próprias árvores, as árvores perdem contornos, ganham uma espécie de opacidade sombria, não é? Quer dizer, a ideia de que o inverno é uma época sombria, e é curioso porque as palavras são mesmo, têm relações, digamos, psicológicas, muitas das vezes que nós provavelmente nem sequer estamos sensíveis assim ao primeiro instante, mas essa ideia que o inverno é uma época sombria, provavelmente é uma época que também nos agita e nos levanta todo um conjunto de sombras, que são, na verdade, todas essas afecções melancólicas, angustiadas, tristes, enfim, indecisas sobre o que fazer, enfim, com essa vontade de nos recolhermos. Mas, na verdade, o próprio corpo, muito provavelmente, também pede um menor gasto de energia, de alguma forma, se calhar, física, e que essa energia seja depois levada para outro tipo de coisas. Aliás, a ideia da melancolia, na verdade, a melancolia é também sinónimo de uma capacidade de fantasia e de imaginação também muito ativa, não é? Há na própria melancolia um hiperbolizar da imaginação, digamos assim, não uma imaginação provavelmente se calhar fiérica e delirótica e quente e estridente, mas há uma imaginação subtil, escorregadia, enfim, mais aquosa, digamos, na própria melancolia, não é? Hum. Um, e E que é tem. curioso que nós que tanto falamos de sentido e sentidos, hoje estamos a acolher a ideia da desconstrução e da dissolução de sentidos, que eu diria que é uma etapa fabulosa, que antecede e, ao mesmo tempo, sucede a construção dos sentidos. Sem nos construirmos,
não somos. Sem nos desconstruirmos, também não somos. E esta fase intimista pode também ser a fase necessária deste olhar para dentro, também no sentido da dissolução de coisas estanques, da desconstrução de ideias prévias, pré-compreensões, um abalar quieto, um abalar do que nós somos de uma forma até eh, muito discreta, mas uma desconstrução necessária, um destruir para construir, não é reconstruir, é construir algo de novo. E a necessidade de o fazer e de o aceitarmos como um passo fundamental da vida, a desconstrução. O partir do que tem que ser partido, tal como um osso quando solidifica de forma errada, o médico tem que o voltar a quebrar para que se possa vir a solidificar da forma correta. Sim, claramente, mas eu gostaria de acrescentar aí uma outra imagem que tem mais eh, reverberações para mim. Essa tem muitas reverberações, o destruir para construir, digamos assim, o partir para voltar a remontar. É claramente até um jogo bastante infantil, não é? Que me lembra muito daquilo que era a minha infância, mas além desse jogo, há um outro que se aprende depois e que se aprende com esta relação com a natureza e há um conjunto de referências, há até um livro maravilhoso do Raul Brandão tem como por base essa ideia, que chama-se humus, que é esta ideia do humus, não é? Esta ideia, digamos, de uma matéria que se vai acumulando sucessivamente dentro de nós, não é? Esse cair da folha que o João mencionava, que me parece extraordinariamente bonito e quase que é importante guardarmos um pequeno tempo para perceber essa queda, esse voo da folha do alto até ao chão, não é? Esse movimento tão belo, mas tão rápido que muitas vezes nos escapa, que é esta ideia de que quando as folhas vão caindo todas umas sobre as outras, e os ramos e a água vai caindo sobre as folhas, vai-se criando essa camada de humus que é absolutamente necessária e fundamental para que a própria natureza se renove, se realimente e se faça quase como que um processo mágico, alquímico, digamos, de um crescimento que é não para o imediato, mas para os próximos verões, as próximas irradiações solares, irrupções solares, ou seja, quando a luz for muito forte, quando o calor apertar, de alguma maneira, é a partir desses humos, dessa matéria orgânica que se foi acumulando e que foi, digamos, descendo ao longo das raízes e daqueles radículos todos que são, no fundo, o subsolo, a parte oculta da árvore e da nossa natureza também, que permite que alimentar depois essa exposição a uma extrema consciência solar, não é? Uma extrema luz, não é? Que também é dolorosa e que nos exige provavelmente depois muito mais ancoramento, não é? E esta ideia do humus é muito curiosa, porque eu li e ficou-me sempre esta imagem bastante dolorosa, não é? Que é os grandes problemas, por exemplo, dos incêndios da Amazónia, não são só o facto deles de cortarem as árvores e incendiarem grandes áreas, é o facto de eles terem feito desaparecer com os incêndios essa camada enorme. Ele tem outro nome, que depois já não é humus, porque depois é uma camada que se vai sobrepondo ao longo de milhares de anos na base das árvores e que faz a riqueza dos solos, e com os incêndios ela desaparece. E essa camada levou cerca de 3, 4, 5, 6, 7, 10 mil anos a acumular-se. Ou seja, na verdade, se nós pensarmos até na nossa relação com o inconsciente, provavelmente muito daquilo que é até os códigos biológicos do nosso Marcelo, a epigenética, tudo está muito relacionado do ponto de vista com esta imagem da folha que cai e depois que se transforma numa outra coisa e permite provavelmente uma experiência do vento, uma experiência da luz, Sim, 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 novamente sim. regressada às sombras, novamente regressada à sua matéria orgânica mais
mais enriquecedora, mais generosa para voltar Hum. a gerar depois outras folhas e outra vida e outro vento e outra relação das coisas. E esta ideia de que muitas das vezes não é só o partir, mas muitas das vezes é aquela outra palavra que o João utilizou e que me toca muito, que é essa ideia de dissolução, a nossa própria dissolução do nosso ego, da nossa vontade, e deixarmos que ele se transforme um pouco em humus, digamos assim, daquilo que é a nossa, o nosso trânsito entre consciência e inconsciente, acho eu que é muito importante. Na verdade, eu sinto muito quando deixo este mundo interior, enfim, que pode-se desconfiar se ele existe ou não, porque nunca ninguém o vê, na verdade, só vemos os objetos que dele emanam, não é? As pinturas, ou os sonhos, ou os lápis-línguas, ou os gritos, ou as respirações, tudo o que vem daí, mas muito daquilo que acho que é o trabalho de um artista, um trabalho de pintura, neste caso, então, que é mais evidente ainda, é esse mergulho no humus da nossa, sei lá, da nossa estrutura do ser, digamos assim, daquilo que em nós é o petróleo, aquilo que alimenta, aquilo que é aquela força vital que está lá guardada há muito, muito tempo, nem sabemos bem quando, e que é muito E que generosa. tanta falta faz neste tempo que vivemos redescobri-lo. Sim, e eu acho que este assunto de hiperatividade, no fundo, é os incêndios da Amazónia, na verdade. A nossa hiperatividade no inverno Exato, exato, acaba por exato, ser o exato. desgaste dessa matéria e O contraponto disso, o exatamente. contraponto disso é uma imagem, digamos, esta hiperatividade, esta hipervelocidade, esta iluminação, digamos, constante do próprio inverno, não é? Porque a gente no inverno acende a luz, acende as luzes, acende tudo. Exatamente, exatamente. E também em contraponto disso, já agora, a título de curiosidade, parece-me muito interessante. O meu filho tem 20 anos, mas é um fotógrafo excepcional. Tem uma vocação fantástica para captar nuances da realidade, é uma coisa incrível. E volta e meia ele diz-me assim, pai, não é na luz do meio-dia que tiramos as melhores fotografias. Naquele lusco-fusco, naquela penumbra, naquele in-between de qualquer coisa. Uhum. E verdadeiramente é isso, a hiperatividade da vida cotidiana é a luz do meio-dia, que tudo encandeia e andamos encadeados numa volúpia de. Se fosse volúpia até não era mau, mas numa urgência, ali num tufão de acontecimentos. E talvez o sentido da vida aconteça neste lusco-fusco, nesta pequena nuance, nesta pincelada que se dá um bocadinho à toa lá no quadro, lá na tela, e onde dali algo surge de interessante. Eu também gosto muito da luz do meio-dia. Não posso, não posso pôr-me só no lusco-fusco, mas percebo perfeitamente o que está a dizer e concordo, Exatamente, concordo. Eu acho exatamente. que aquilo que não se consegue. Caso eh, contrário, João, seria só inspiração ou só inspiração? E a vida tem os dois movimentos, a sístole e a sim, diástole. sim, sim, Ahm, sim. a maré que sobe, a maré que desce. Sim, claramente. E parece-me mesmo. Aliás, há muitas obras de grandes artistas vão se transformando ao longo do tempo numa espécie de blur, não é? De esfumato, de desaparecimento da crueza das formas, tornando-se, enfim, elas próprias obrigando a uma leitura muitíssimo mais demorada e mais equívoca, mais ambígua, esse trajeto difícil entre o lado de lá e o lado de cá, não é? Essa viagem permanente entre o lado da luz e da sombra, aparece na obra de muitos artistas como uma viagem onde o equilíbrio entre esses dois lados, quanto maior ele for e quanto mais longo ele permanecer e mais tenso ele for, parece que mais atraente e mais Uhum. com maior dínamo de forças imaginativas as obras contêm em si próprias, não é? Ou seja, as obras também são elas mesmo centros de impulsão da nossa fantasia, de uma energia qualquer que nos toca e que nos leva a emocionar-nos, não é? Por isso é que muitas das vezes quando nós procuramos
o sentido de uma obra de arte, estamos a fugir ao seu centro de sentir, ao seu centro emocional, não é? No fundo, procurar um sentido para uma obra de arte é uma forma de escapar àquilo que é impactante nela como núcleo emocional, como núcleo do sentir, não é, digamos, e é isso que também me parece que... É curioso, João, no fundo encontrar um sentido é reduzir a coisa, é tornar unívoco, certo? Parece-me que sim, porque muitas das vezes se vê esta relação com a ideia de que o que é a criatividade, o que é a nossa... O que é viver uma vida simbólica? O E o que é viver uma símbolo vida é a simbólica. multiplicidade de sentidos e significados e sentires e irmos vivendo. Sim, e esse lado é muito difícil de nós percebermos, mas quase todas as testemunhos, as tentativas de perceber o que é esse salto para dentro da criatividade, para dentro de algo que, no fundo, é uma forma de estender a realidade, provavelmente de procurar outros caminhos para a realidade, seja interrealidades, ou seja, este mergulho para dentro, ou seja, a relação com a herança do passado, ou esses atratores potenciais do futuro. As explicações são múltiplas e difíceis de lhe dar quase que uma espécie de a solução é neste sítio ou é naquele. Cada artista, cada tempo, inclusivamente, tem formas de relacionamento com fontes e relações diversas com aquilo que, no fundo, estimula a nossa criatividade. Mas neste tempo que vivemos, o que é que o João aconselhava a alguém que quisesse viver essa criatividade? Que quisesse ser artista, mesmo não sendo um artista plástico, mas que quisesse ser um artista de vida? O que é que aconselharias, João? primeiro do que tudo, silêncio. Com provocação, não, mas é verdade, boa. porque E que é o aceitar desta fase do ano, que é muito no sim, sentido da introversão. sim, mas quando eu digo silêncio, não é só silêncio do ponto de vista da relação do deixar de falar ou deixar digamos, de afirmar coisas, E mas até mais pode ser um silêncio para melhor ouvir, melhor é um escutar. silêncio para melhor ouvir, digamos. Esse humus, essa Ou pelo interioridade. menos é um silêncio para ouvir diferente, não é? Digamos, é Hum. um fechar os olhos Para ver para poder melhor. escutar, para ver melhor e para poder ver melhor, exatamente, e para poder escutar melhor, digamos assim. Ou seja, eu acho que hoje há duas ou três coisas que são interessantes e que, claro que são os meus interesses pessoais e, obviamente, aí como diríamos, é sempre esse lado narcísico que já falámos bastante, que dificilmente nos afastamos sempre, mas que é uma coisa que já falámos muito os dois, mas que pondo dessa maneira é sempre diferente daquilo das outras abordagens que fizemos, que é esta ideia de que eu sinto... Estou muito interessado nesta ideia da gravidade, não é? E até a palavra gravidade é extraordinariamente interessante porque ela tem a ver com gravidez, não é? Mas, ou pelo menos do ponto de vista poético, do ponto de vista do sonho, eu posso assumir essa bifurcação de caminhos, não é? Mas a ideia da atração, não é? No fundo, a terra atrai-nos, digamos, o chão atrai-nos. Porquê é que existe esta atração das massas? Porquê é que existe esta atração da terra sobre nós? E é sobre essa atração que nós nos erguemos, ainda por cima, que nós nos tornamos erectos, verticais e em direção ao céu, não é? Por isso há uma relação daqui da atração das coisas, não é? Que me parece os atratores, não é? Digamos, aquilo que nos atrai, não é? E obviamente esta ideia de que o passado
empurra-nos, não é? Digamos assim, empurrou-nos para fora do passado, é algo que nos empurra para fora dele, e o futuro atrai-nos, digamos. Agora, que futuro é que nos atrai? Quais são as possibilidades de nós podermos sentir essa atração do futuro sem lhe dar um sentido, digamos, único? Digamos, sentir os possíveis futuros que se nos apresentam. E essa ideia de que no futuro existe algo que nos atrai e que é um futuro para a nossa criatividade, para a nossa imaginação, ou seja, que a imaginação não está só alimentada pela herança que nós temos do passado, mas também por algo que nos atrai no futuro, interessa-me particularmente neste momento. Por isso, essa ideia de que as obras de arte abrem discussões, diálogos, possibilidades sobre possíveis futuros, digamos assim, ou diversos futuros, é algo que me interessa, que acho que interessaria e que será interessante para os artistas hoje em dia, não é? Participar na construção diversa do futuro e não num futuro unívoco e socialmente fechado, este global citizen, não é? Este cidadão global socialmente bem comportado, que se atravessar uma passadeira perde pontos e já não pode trabalhar não sei onde, ou vai perder dinheiro, ou que leva multas porque anda a 56 à hora e só devia andar a 51, enfim, toda essa hipervigilância da nossa própria relação connosco próprios, esta inconsistência da nossa, do nosso ser, digamos, como diz o próprio Pessoa outra vez, me parece indesejável para criar diversidades no futuro. Ou seja, quanto mais cintos de segurança, quantas mais regras nós tivermos, parece que menos diversidades de futuros temos, não é? E os artistas são um bocadinho avessos a essa questão, acho eu, pelo menos historicamente são-no, e parece-me que é preciso pôr em causa a quantidade de cintos de segurança que já existem sobre nós mesmos neste momento. Eu percebo que viver em conjunto, acho que foi este mês ou estes dias que atingimos os 8 mil milhões de seres humanos à superfície do globo terrestre, não é? E é difícil, é quase que inimaginável, João, vivermos com tanta gente à volta, mas, na verdade, se vivemos com tanta gente, há uma coisa também, tem provavelmente a própria Terra assim nos permitiu, não é? Esta atração, esta gravidade assim nos permitiu, é a gravidez da própria natureza que assim nos permitiu chegar a este número de seres humanos, porque nós temos que aprender a viver uns com os outros, mas não me parece que seja diminuindo esse humus, diminuindo a imaginação, reduzindo tudo a uma ordem tão intensa, tão extensa, tão aprisionante, que nos vai, acho eu, afunilar o futuro para um único futuro. E isso é muito... Não, é para uma muito invernoso, é muito multiplicidade. sombrio, é muito sombrio. É muito sombrio. E eu E é acho que os curioso que, no artistas fundo, são deviam 8 voltar... mil milhões de corpos, de possibilidades de sentido. E deixe-me provocá-lo, iniciando, lendo só duas frases do início da sua tese de doutoramento. E o João escreve: pretendemos revalorizar o corpo como espaço trágico de experiência pessoal e artística. As motivações que levaram ao surgir da performance recuperaram, para o discurso artístico, um conjunto de termos que remetem para um local indefinido e inacessível. Esse lugar é identificado de muitos modos: o lugar onde as almas se movem, o invisível que suporta o visível ou o inconsciente. A performance propõe valorizar um estado corporal de interrogação, um estado do ser entre a arte e a vida, que abre e fecha o corpo para deixar passar a paixão do conhecimento.
Sim, não me lembrava dessa frase, sim. Então, lembrava, né, quase que jurava que não era minha, mas provavelmente deve ter sido algum anjo que me levou a escrevê-la. Não se sabe se bom ou se mal, mas pronto. Mas sim, Hum, eu percebo que estou aí a tentar dizer, ainda que hoje já acrescentava mais algumas coisas, mas acho que a grande questão mesmo, João, passa por isso, até que no fundo a psicologia analítica, neste caso do Jung, eu acho que ele estuda de uma forma um bocadinho lateral, ou não lateral, não tão direta como eu proponho aí, mas que me parece que ele avança claramente nesse sentido, que é esta ideia de que o grande ponto onde nós estamos neste momento é que nós temos que perceber o corpo. E o corpo não como, como um agente, digamos, de maldade diabólico, que é preciso aprisionar, que é preciso tratar mal, que é preciso, enfim, castigar, que é preciso punir, que é preciso fazer, digamos, uma espécie de aprendizagem, uh, ou uma alimentação terrivelmente condicionada, o que seja, não é? uhum. Mas o corpo como o grande veículo do inconsciente e do invisível e do inconsciente. Ou seja, na verdade, A grande catedral na qual nós conseguimos recolher-nos para encontrar o sentido profundo de muita coisa. exatamente, e é essa catedral, é essa igreja, que já falámos dela, mas catedral ainda parece mais bonito, que é muito difícil de aceitar hoje, porque nós temos Para mais muito. que existem 8 mil milhões de catedrais neste planeta, não é? E as pessoas queixam-se que há catedrais a Exatamente, mais. sim, Excesso, exatamente. excesso de população. E o problema é que isso desvaloriza. Por um lado, valoriza o corpo, esta ideia de que somos capazes de produzir 8 mil milhões de catedrais, mas por outro lado, desvaloriza porque torna fácil de encontrar umas pedras de uma catedral para meter noutra pedra de outra catedral, ou só algumas catedrais é que são mais catedrais que as outras, não é? Certo, E isso também certo. tem uma certa ideia um pouco perversa, porque volta a esta ideia de que há o bom e há o mau, não é? E há os que têm mais e os que têm menos, não é? E isso é curioso e ao mesmo tempo leva a desvalorizar esta ideia de que, digamos, cada um de nós tem uma capacidade de imaginação, de criação, de reprodução muito importante, que é o dom da vida, na verdade, que está associado. A questão da performance, que é muito. Que é uma palavra difícil, porque ainda para mais. E até é engraçado nós centrarmos um pouco sobre ela, porque ela, na verdade, faz este twist, esta torção difícil, tenta fazer uma torção muito difícil entre o racional, digamos assim, aquilo que é fruto do nosso conhecimento até racional, da nossa capacidade de construção racional do mundo, não é? A ideia de performance é uma palavra que deriva da indústria, das máquinas, digamos, daquilo que é máquina em nós, não é? Seja a performance desportiva, seja a performance do óleo, dos Fórmula 1, seja a performance de uma máquina que produz 5 mil cadeiras numa hora, seja a performance, enfim, de um cabeleireiro, não é? Digamos, eu até descobri um senhor que tem uma barbearia, um cabeleireiro que se chama a performance, estás a ver? A performance de cortar cabelos. Por isso, a performance é uma palavra que estende-se imensamente, digamos, dentro do quase do inanimado material ao corpo na sua Uhum, maior, uhum, seja na uhum. cosmética, seja na relação com o desporto, com a superação desportiva que cada ato, digamos, físico também remete. E essa ideia, essa palavra é muito curiosa, porque depois ela cria
ao mesmo tempo para cada gesto do corpo, cada palavra, cada piscar de olhos, cada movimento da mão, cada corte de cabelo, um sentido, uma lógica, um sentir e depois, eventualmente, um sentido também. Na verdade, um sentido também. Uma possibilidade de leitura, que era uma coisa que nós não tínhamos anteriormente, não é? Ou seja, não era muito fácil de se perceber aquilo que era a presença de uma qualquer imagem em todas as partes do corpo. Mas, na verdade, isto até é curioso, porque remete para uma outra, agora deixa-me mostrar aqui uma coisa, dar um salto gigante, mas interessante, que é a ideia de cosmética, na verdade, vem de cosmos, e vem de cosmos porque significa que a cosmética é uma espécie da face de Deus em todas as coisas do mundo, não é? Digamos assim. Uma ordenação, a Uma ordem. uma ordem cósmica, e por isso a face de Deus está em todas as pedras, em todas as árvores, em todos os corpos, em todas as coisas que a gente olha, não é? E na verdade a performance vem recuperar E é um bocadinho. interessante. Se bem que nesta fase do ano não é bem a cosmética que funciona, mas é mais a caosmética. Sim, 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 sim. Não, não, mas a cosmética Estou ou a a brincar com cosmética, as palavras. na verdade, são apenas boas ou menos boas performances. Digamos assim. Exatamente. São, E é são, quem não consegue fazer uma boa cosmética faz uma faz uma cosmética. caosmética. Mas percebe, esta ideia de que, no fundo, a performance é dar uma face, uma imagem a cada aspecto do corpo, seja ele qual for, seja uma dor de cabeça, seja um E sentar, é seja o que for. interessantíssimo ver por essa lente a imagem de Deus. E não me faria sentido nenhum que a imagem de Deus fosse unívoca. Nem pode ser. É verdade, boa Um ideia. pouco na linha do Herói das Mil Faces do Sim. Joseph Campbell, também diria que o Deus terá mil faces e deseja-nos com mil faces também. É engraçadíssimo, é muito, muito importante isso que está a dizer, porque na verdade é mesmo essa. Na verdade, essas faces de Deus não são uma, são múltiplas, e o problema do corpo é mesmo esse. Na verdade, eu acho que o que o Jung faz, e esta questão da psicologia analítica, é perceber estas mil faces de Deus, seja nas palavras, seja no comportamento, seja nos sonhos, seja na relação dos sonhos com a mitologia, seja na relação dos sonhos com a alquimia, seja enfim, o que o Jung faz, e é uma tentativa quase enciclopédica, não é? Digamos, brutal, de ir buscar essas Brutal. múltiplas relações entre as coisas, é perceber que essas mil faces de Deus aparecem na nossa expressão física, corporal, psíquica, e que muitas das vezes nós as desinvestimos, tiramos-lhe a importância dessa queda da folha que o João falava, não é? Porque o sentir-nos triste, muito provavelmente ao melancólico, ao sentir-nos chuvoso interiormente, mais incapazes enfim, de sentirmos a luz, não é? Sentirmos mais úmidos, mais nebulosos. É algo que provavelmente diz qualquer coisa a nós próprios, nos está a dizer qualquer coisa, é uma coisa que fala connosco, é uma imagem que está a falar connosco, e nós, de uma forma muito assustada, talvez, um pouco crianças partidas, tentamos afastar essas imagens da nossa frente, do nosso ecrã interior, dos nossos olhos interiores, e por isso acabamos por retirar ao corpo, à performance do corpo, aquilo que ele nos vai dizendo, toda essa capacidade de ler. E o que eu acho que o Jung me ajudou muito a fazer foi O que se perceber. aproxima, João, daquela sua também paixão de ler James Hillman, com esta polifonia, poliimagem, politeísmo da imagem, o que é curioso. Sim, mas na verdade o Hillman tenta, acho eu, descolar-se do Jung, mas colar-se ao Jung, não é? Eu tenho lido até um pouco mais. Eu Sim, acho que é ele, verdade. eu É percebo bem que os verdade. junguianos de vez em quando ficam um bocadinho Tocados. tocados, enfim, comovidos, provavelmente de uma forma
abusada ou abusiva pelo Willman, porque ele utiliza alguns conceitos de uma forma um bocadinho mais larga e mais vasta, enfim, e indo mais longe em algumas coisas que o Jung disse. Mas, na verdade, é quase que uma inevitabilidade esta ramificação que ele está claro que sim. a propor. Isso não belisca de maneira nenhuma, acho eu, a relação do Jung com Não, aquilo que não. propôs. E vamos uma vez mais nesta polifonia necessária das visões do real. Sim, até porque o próprio Jung, na verdade, até no prefácio que ele faz ao Neumann na origem na história da origem da consciência, na verdade, ele diz, não diz assim, mas vou fazer um bocadinho uma nota, diz: pobre de mim que fui pioneiro em muitos destes assuntos e não consegui chegar tão longe nem tão organizadamente como algumas das pessoas que depois vieram aos mesmos territórios, na verdade. E eu acho que o Neumann ou o Willman o que fizeram foi, no fundo, estender e E aí organizar. o Neumann foi brilhante, o Erich Neumann foi verdadeiramente brilhante em Foi sistematizar, brilhante, sim. Mas em eu acho que algumas se ele coisas tem em demasia continuado, também. se ele tem continuado, muito provavelmente ele iria ter a Sim. mesma anátema que é lançado sobre o Willman, se calhar de uma forma diferente, até se calhar até mais grave, não é? Do que o próprio Willman. Dada a genialidade daquele homem. Sim, porque ele estava a seguir claramente caminhos e o próprio discurso, esse prefácio do Jung ao livro do Então Neumann denota isso. é muito claro, é muito evidente que o próprio Jung se sente um bocadinho, não diria posto em causa, mas ultrapassado, digamos assim, pelo Neumann, Sim, apesar entendo. de lhe dar todo. Sim, apesar de lhe abrir as portas. De abrir as portas, não é? Digamos assim, de abrir as portas, lhe dá todo o valor Todo o espaço de todo o manobra, é suporte verdade. possível de espaço de manobra. É verdade, é Mas verdade. sente que ele próprio, há ali uma O que espécie de. torna muito admirável o próprio Jung, que perante É essa verdade, é verdade, é verdade. quase correção, mesmo assim, sim senhor, vou-te subscrever muitas coisas e mais, quando o Neumann publica a Psicologia Profunda e Nova Ética, e que foi Sim, tanto sim, 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 debateram na cabeça, e sim. Jung veio ao público defendê-lo, dizendo, não, esta obra é extraordinária, esta obra talvez não seja para o nosso tempo, mas será para um tempo futuro, e é verdade. A Psicologia Profunda e Nova Ética, diria eu que deve ser uma das obras a ler na contemporaneidade. Sim, definitivamente. Mas aí o Jung tem uma figura muitíssimo mais paternal para com o Neumann, não Sim, é? sim, 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 Entender sim, sem uma dúvida, espécie sem de dúvida. filho de traquinas, não é? Sim, De sim, sim, menino sim, e traquinas que que decidiu pôr em causa uma série de coisas do ponto de vista da ética teológica, digamos, da relação de Deus, de uma série de coisas, enfim, por aí fora. E o Jung aí é bravo e corajoso e defende-o, mas defende-o de uma forma muito superlativa, digamos assim. Eu tenho autoridade e acho que este rapazinho, apesar de ele ter arranhado um bocado a superfície das vossas crenças, ele tem imenso valor e vocês vão perceber isso daqui a um tempo. das vossas cristalizações. Das vossas cristalizações e vocês vão perceber isso daqui a um tempo. E tinha razão, e tinha toda a razão. Completamente, Mas completamente. aí, tanto nessa situação como na outra, não é? Nós acusamos a nós próprios de narcísicos, mas olha que essa dimensão narcísica do Jung estava muitíssimo evidente nesses dois comentários, não é? Mas de Quem não qualquer tiver maneira, narcisismo, que quem atire não a tiver primeira pedra. narcisismo, que se cuide, não é? Digamos assim. Porque o que me Exatamente. parece aqui muito, muito interessante mesmo é, na verdade, o que eu acho que o Jung faz, e aí é fenomenal, na verdade, há que lhe dar essa questão, acho eu, revalorizar o indivíduo, e revalorizando o indivíduo, revaloriza o corpo, não é? Porque na base do indivíduo está o corpo, na base de cada um de nós, da nossa psique individual, não é? Apesar de ele defender todo o inconsciente coletivo, toda uma série de coisas, ele diz que Que é é no corpo, não é? indivíduo, Que é é no corpo, indivíduo, e a psique é corpo, e a mente é claro, corpórea, sem claro, dúvida. E sim, sim, sim. a catedral do corpo tem que ser vista como tal, uma catedral. Se ele vai por aí, não é? Ele abriu um conjunto enorme de caminhos, de possibilidades, abriu um núcleo, não é? No fundo, cruzou, digamos,
abriu quase que uma nova cruz, não é? Fez um risco horizontal e vertical tão intenso que dali tem que emanar um conjunto enorme de caminhos de múltiplas direções, não é? Porque, na verdade, a partir daquela cruz, outras seguirão seguramente para delimitar caminhos e diversificar a possibilidade de futuros, não é? Na verdade. E é essa situação que me parece que é de louvar e de remarcar, porque o Jung também me ajudou muito a ir perceber isso, não é? Na verdade, a própria palavra inconsciente, não é? Eu fiz uma série de investigações pequeninas para a minha dimensão, mas aquilo que eu conseguia na altura ir à procura, não é? E fui acabar por desaguar no Jung por alguma razão, não é? Digamos. Mas hoje, lendo e percebendo e Gostei da avançando, palavra desaguar. é mesmo, foi mesmo desaguar, foi mesmo parar às águas do Jung. Eu já tinha uma série de leituras do Jung, mas na verdade foi quando cheguei a essa ideia de que era preciso fazer uma história do inconsciente, digamos, foi assim, foi o que me fez avançar para a minha tese, não é? Eu depois percebi que a questão do inconsciente estava relacionado com o corpo, com o invisível, com essas ideias, essas imagens todas, o inaudível, aquilo que é mais precioso até para um artista, neste sentido de que porque é que o gesto é assim e não é assim, porque é que o meu gesto treme a meio caminho, porque é que eu consigo fazer um círculo perfeito, porque é que eu consigo fazer uma reta. E o João, logo a seguir àquilo que eu li do início da sua tese, só a frase seguinte, deixe-me só ler a frase seguinte, que é deliciosa na sequência do que está, agora acabou de dizer. Abrir e fechar o corpo para deixar que a arte e a vida se permeiem em discursos transformadores. É, mas é mesmo isso, na verdade, porque o que eu sinto, e essa é uma palavra muito importante e muito interessante. Eu, por acaso, não me lembro de ter encontrado muito no Jung, encontrei depois noutros pensadores, a ideia de abertura, mas abertura e Mas é, fechamento, porque as duas coisas sim, são sim, absolutamente necessárias. Sem uma não há a outra, sem fechamento não pode haver abertura. sim. E esta E época do ano é uma época de fechamento. fechamento, exatamente, de fechamento, sim. É muito importante essa noção, não é? Porque a gente acha que a abertura é que é bom. Não, não Não. só a abertura é bom, E não há é abertura sem fechamento, e não há fechamento sem abertura. E exatamente. uma vez mais é a respiração da vida. E o progresso, não é? Esta situação do processo, digamos, Certo. o processo, não é o progresso, é o processo da, O da- processo, exatamente. Não necessariamente um progresso linear, não é? Numa lógica judaico-cristã, mas sim, naquela espiral ascendente muito excelente, exatamente. E aí voltamos ao aristotélica ou Jung, junguiana. no Jungiano, exatamente. Voltamos ao Jung outra vez. O Jung não fala tanto da abertura, mas há outros pensadores que o falam bastante, não é? Mas eu presinto essa ideia de abertura muito no trabalho junguiano e até seria Está interessante, se lá, calhar, está lá, está lá. ir perceber isso. Provavelmente porque era tão extenso na altura, eu não conseguia encontrá-la com a facilidade com que encontrei noutros pensadores, mas Outros autores, sim. também me interessava esse confronto de perspectivas, mas mais uma vez voltamos a esta ideia de que a semente que cai, ou a folha que cai, tem que cair, primeiro tem que cair, não é? Que é logo uma ideia de queda, que é a ideia de que, a tal ideia de paixão, não é? No fundo, a semente sente-se atraída, não é? Pela terra, apaixona-se pela terra, cai na terra, é abraçada pela terra e é Qual posta queda original? qual queda original, tal e qual queda original. Na verdade é mesmo, mas se imaginarmos do ponto de vista assim um pouco poético, o trajeto de uma semente, ela é puxada pela terra, digamos assim, é atraída, tal e qual como qualquer objeto, não é? Mas ela é atraída numa espécie de paixão, não é? Um sêmen que cai, uma semente que cai, é abraçada Uhum. pela terra, provavelmente pelo humus, não é? É envolvida, é apertada, é posta na escuridão, é rodeada de sombras, não é? De um domínio do sombrio, não é? E depois, por um mistério que ainda hoje
a nós nos assola, e ainda bem, não é? E nos assombra também, não é? Ela de repente eclode e começa, sabe-se lá do porquê do tamanho daquela semente, nasce uma árvore de 30 ou 40 metros de altura. E é impressionante nós pensarmos, e ela depois de se fechar, abriu qualquer coisa parecida com um caminho, com um trajeto, com uma direção à luz, e vai por aí fora, subindo, 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 até que um dia, outra vez, de alguma maneira, morre de pé, não é? Como se diz, que as árvores morrem de pé, mais uma imagem Morrem de pé. poética, e volta a cair, Mas mas não entretanto sem dar origem a muita mais as vida. outras sementes, não é? E isso é muito curioso, porque esta ideia de que uma semente é atraída por uma qualquer ideia de gravidade, não é? E ao mesmo tempo de gravidez, não é? De emprenhamento, não é? E voltar ela própria a desaparecer, a morrer, para voltar a nascer e a eclodir, tornar-se verde outra vez e ir florescendo e crescendo e por aí fora, eh, é inacreditável. Aliás, uma outra imagem que vem a partir das árvores e que é muitíssimo interessante, que é o facto de agora de os nossos climatologistas, não é, conseguirem perceber o clima que houve no ano 1000 e no ano 700 através dos anéis de algumas árvores que têm essas idades assim provetas, não é? De vários milhares de anos, e eles conseguem, fazendo um corte horizontal no tronco da árvore, perceber os anos e os períodos onde houve muita seca, onde houve muita chuva, onde as árvores tiveram mais crescimento, menos crescimento, tiveram mais luz, menos luz, mais exposição sombria ao longo dos anos, e conseguem perceber as curvas do clima estudando os troncos das nossas árvores, não é? O que é absolutamente, mais uma vez, volta a esta ideia de que a influência do exterior tem uma importância capital para o nosso desenvolvimento psíquico, para a nossa interioridade, não é? Está na nossa interioridade, está nos nossos ossos, provavelmente nas nossas veias, no nosso sangue, nos nossos troncos, não é? Todos os anos, as secas e períodos de chuva anteriores, não é? Digamos assim. E isso é muito curioso, porque, mais uma vez, volta a esta ideia de que houve um espaço de abertura, mas depois ele fechou-se. Mas ele fica lá, não é? Fica lá guardado para alguma coisa. O que nós não sabemos é depois como é que essa memória ou essa experiência do, do anterior, do passado, se volta a manifestar e a eclodir e a abrir, digamos, e a condicionar a nossa relação E o desafio que lançamos a quem nos vai ouvindo é também este, é permitir que esses significados profundos brotem de alguma forma e que esta fase do ano possa ser esse cadinho de transformação, de alquimia, de escuta ativa, ainda que serena e intimista, dessa interioridade que é viva e que sem esse mergulho, ou esse chamado da terra, do humus, não haverá depois primavera. É, se formos por essa imagem que o João estava a propor, na verdade, o que é que será natural? O que é que será? Não é natural, é uma palavra estranha aqui, mas o que é que será? O que é que seria? O que é que terá acontecido em épocas passadas na nossa Uhum, relação com o inverno? Ou o que é que nós uhum. hoje, talvez, para não sermos saudosistas e nostálgicos, também podemos propor? Na verdade, a relação com o fogo, não é? Digamos, esta ideia de que precisamos de nos aquecer, precisamos de ter mais próximo algum fogo exterior, uma observação das chamas enquanto elemento, digamos, estimulante da nossa imaginação, um aconchego, uma relação com os outros, uma capacidade de conversarmos e dialogarmos mais, e estarmos mais à Certo. volta de uma mesa. Menos uh, luz do meio-dia e mais a luz bruxuleante da fogueira, que nos possa eventualmente até ajudar a aproximar-nos de quem está ao nosso lado e que durante um ano inteiro de trabalhos e de agitação, se calhar ignoramos. Exato, exato. Na verdade isso até quase como um sentido de criação, não é? No fundo, De porque criação, sem se dúvida. pensarmos que somos, no fundo, essa semente que cai, o facto dessa semente dialogar com o fogo
que nos aquece, com a conversa também fogosa com os nossos próximos e guardarmos algum tempo para conversas. Gostei da expressão, conversa fogosa. Conversas, sim, conversas que são como fogos, como chamas, não é? Que iluminam em nós as nossas sombras, não é? A nossa necessidade de calor, não é? A nossa necessidade de consolo de alguma maneira. Partilharmos algumas das nossas feridas, digamos, ou conquistas luminosas da consciência, digamos, que são consequência do verão. Partilharmos algumas das nossas colheitas, os nossos frutos, aquilo que são as nossas consequências do nosso quintal, do nosso jardim, da nossa floresta, digamos, pessoal. Provavelmente estaremos a trabalhar também num equilíbrio psíquico, não só nosso, como dos outros, muito provavelmente, e também do mundo em particular, porque a psique, na verdade, e esse é um lado que já abordámos, mas que para mim me surge sempre como um enorme campo de exploração, que é a nossa psique deriva muito provavelmente de uma psique maior que a nossa, não é? Ou seja, esta ideia de que a psique é algo que faz parte de uma coisa maior, não é? A tal, seja a psique de Deus, seja a psique do mundo, a alma do mundo, a psique de um país ou de uma região, da natureza, não sei, digamos, tudo isto se interpenetra de uma forma tal profunda que o facto de nós, no inverno, nos podermos aproximar uns dos outros e dessas chamas e dessa relação mais, mais próxima da sombra, não é? No fundo, podemos misturar-nos um pouco com as nossas próprias sombras, acabar por deixar que essa psique maior das coisas nos em transe, de alguma maneira, e podemos dançar um pouco também com ela, de forma a estabelecer provavelmente um equilíbrio mental, digamos, da nossa própria saúde mental. Não sei se isto tem muita lógica ou muito sentido, mas penso que é um pouco também a necessidade do próprio corpo, não é? Esta ideia de que há uma lógica do inverno que é muito necessária é quase sincronístico. Eu não sei se há aí alguma corrente de ar ou alguma movimentação de ar, mas ainda há poucos segundos, há menos de um minuto, reparei que nessa plantinha que está atrás de si, uma das folhas se moveu, agitou. É curioso, repito, não sei se há aí alguma movimentação de ar, Não, de massa não. de ar. Provavelmente serão aqueles movimentos do crescimento da planta. E a folhinha agitou-se um bocadinho. É curioso. Aquilo que porventura julgamos que está quieto, que está parado, está vivo. Aquilo Não, que parece que está inanimado está muito vivo e está em transformação interior, nesta fogueira interna que faz com que de vez em quando pareça que algo agita. Não parou. Não parou nada, está em movimento. é engraçadíssima essa imagem que o João está a dizer, porque uma imagem muito poética que surge, enfim, não é muito frequente, mas surge em alguns poetas, alguns autores, que é esta ideia de que as árvores, no fundo, as plantas, são elas mesmo um reservatório de chamas, daquilo que é a luz do sol, digamos assim. Quando nós Gosto. colocamos um tronco de madeira na nossa lareira ou em qualquer fogo, em qualquer fogueira, ela devolve em fogo aquilo que recebeu em luz solar, digamos assim. Ou seja, a Bonito. nossa capacidade de conservarmos dentro de nós todas essas chamas, todo esse fogo, toda essa energia, depois, no caso das árvores e da madeira, é-nos devolvido em capacidade de nós voltarmos a recuperar esse calor que elas absorveram do sol e foram guardando ao longo de dezenas de anos, algumas centenas até, e quando nós, de uma maneira às vezes distraída, lhes pegamos fogo e pedimos agora aquece-nos um bocadinho, ela está-nos a devolver pedaços de sol, pedaços de luz que foi guardando laboriosamente e lentamente nos seus troncos e que nos devolve depois em luz e em calor.
e o que o João estava a dizer, e suscitou-me essa imagem, mas é verdade que as plantas guardam e pedem esse calor, pedem essa luz, tal e qual como os nossos corpos, não é? Eu lembro-me que E tem esses eh, pequenos arrepiozinhos de vida. e pequenos arrepiozinhos de vida, é verdade. Mas eu lembro-me, sabe, que isto é uma coisa mais que estudada, o João deve saber ainda melhor que eu, que é, eu trabalhei largos meses na Noruega e Inglaterra, sempre por períodos de mês e meio, 2 meses, 3 meses, assim, não era muito tempo. Mas o meu filho até também teve a mesma experiência e ainda foi mais agudo o sentimento com ele, que é, lembro perfeitamente de estar no país de Gales, e acho que era mais ou menos nesta época, ou no inverno, e era um centro de artes com umas grandes janelas, uma coisa brutal, e lembro-me de que uma das coisas que o meu corpo me dizia é pá, estou tão triste, não há sol, não há calor, não há, não há, o que é que se passa? Onde é que tu me trouxeste? Que cruel que estás a ser comigo. E de repente batia um sol naquelas janelas gigantescas do Centro de Artes, e eu lembro que ele dizia, para, agora tira a camisola e fica só aqui assim a receber a luz do sol a bater naquele vidro. É uma luz do calor do sol, mentirosa, é falsa, não é que tu estás habituado, mas é uma luz que tu precisas, porque senão vai ficar tão triste, João, que tem cuidado, percebes? Tu não podes estar aqui muito tempo, que isto não te vai resultar, tu não és daqui. Tu tens de ter algum cuidado com essa crueldade de me trazeres para um clima tão sombrio e onde a luz do sol existe, mas não é aquela meridional, calorosa, fraterna que tu estás habituado. E eu lembro-me que sempre que batia o sol, e não era só eu, também os próprios galeses e os noruegueses e os suecos, sempre que batiam o sol, eles vinham para a rua e despiam, todos até se despiam, não é? Que era uma coisa ainda mais bárbara. Eu, depois dessa altura, comecei a perceber porquê. Porque, na verdade, o corpo precisa imensamente desse estremecimento de vida, não é? Digamos assim, que o sol nos traz quando nos bate, não é? Digamos assim, quando nos toca a pele, quando nos toca os olhos, não é? Quando nos toca a respiração. Isso é muito curioso, porque, na verdade, o sol é uma... E por isso é por aí a gente lhe dá também essa fonte de vida, esse sinónimo de consciência, não é? Porque ele ilumina-nos não só por fora, como também nos ilumina por dentro, dá-nos uma imensa chama interior, digamos assim, acho eu. Julgo eu que posso dizer isso, ainda que tenha esta liberdade poética para o dizer, não é? Mas eu penso que isso é um fator claro das pessoas se deprimirem, ou se entristecerem, ou se tornarem mais eufóricas ou mais bailarinas, digamos. E não é à toa que o sol tem essa conotação muito grande com a consciência, com o ego, mas ao mesmo tempo, voltando a esta fase do ano, onde o sol vai desaparecendo, onde a penumbra se vai implementando, a necessidade também de chegarmos ao humus, não é? Ao telúrico, ao feminino, ao inconsciente, à raiz, não é? À base mais tónica de nós mesmos, isso não é mau, mas sim bom. É verdade. Essa ideia do feminino, sim, é engraçado, sim. Sim, eu não posso deixar de fazer aqui algumas relações um bocadinho, às vezes, de desenho animado quase, mas lembro-me perfeitamente de uma das coisas que eu adoro desde sempre, é esse trabalho com as sombras, essa brincadeira com as sombras. Não sei se isso é uma questão que todos assistem, mas que lembro-me perfeitamente de ser criança, aliás, e a minha gata, tenho uma gata que é desvairada com as sombras, ela fica em estado de êxtase com as sombras, persegue as sombras todas nas paredes e atira-se às sombras e brinca com as sombras, é um animal muito sensível à sombra. Mas eu lembro-me de estar encostado, por exemplo, na cama ou num sítio e ver as sombras na parede, tanto as sombras da luz do sol, como as sombras que eu fazia com as mãos ou com os braços, ou o que seja, com o corpo, e tentar brincar com a minha própria sombra, não é? Isso é uma coisa que, na verdade, dito assim, parece uma espécie de confidência um pouco feminina, digamos assim, brincar com a própria sombra, mas não deixa de ser algo que me alimentou muito
a minha relação com o mundo exterior, essa ideia de que Exatamente. o corpo, o sol que se move e vai produzindo sombras diferentes ao longo do dia no próprio apartamento, ou no escritório, ou que seja onde a gente está, ou no ateliê, ou até a minha própria trabalho com essa ideia de sombras, não é? Houve uma altura que eu próprio também tentei, aliás, pintar sombras, não é? Digamos, foi uma coisa que também já me assistiu de vez em quando ter essa ideia de pintar sombras de água e sombras de vários objetos, como captar qualquer coisa que eu não consigo perceber, mas que também existe como uma, como um apelo, como uma atração, digamos, uma atração, mais uma vez, esta ideia da atração é muito aqui explotadora de fatores e de impulsos criativos. E a relação com a sombra é também dita como a primeira imagem da pintura. Ou seja, uma das primeiras imagens pintadas que se conhece, que se ouve, que se define é esta ideia de que havia uma rapariga que tinha uma grande paixão por um rapaz normal, dois seres que se apaixonaram um pelo outro, e a certa altura o rapaz tem que partir para a guerra. E quando sabe que ele tem que ir para a guerra, ela fica muito triste, fica muito, enfim, cheia de cuidados, cheia de temores, e sabe que vai perder a imagem dele e pede ao pai, que era no fundo um artesão, que tinha algum jeito para fazer um determinado tipo de objetos, para ele guardar a imagem dele, do namorado, do amor dela que vai embora. E o pai o que pede para o rapaz se colocar numa determinada posição, que faz uma sombra sobre a parede, não é? E ele desenha perfeitamente a sombra do rapaz na parede e deixa-o no fundo ali plasmado, acho que até desenha com conchinhas, faz uma espécie de contorno, uma concha daquilo que é a sombra do rapaz, depois acho que preenche com uma lama mais escura, e o rapaz vai para a guerra e a rapariga fica no fundo com a imagem do seu amor, do seu amado, plasmada na parede como uma forma do imaginar e de recuperar e de o ter próxima de si. Essa é uma das primeiras, enfim, Uau, imagens uau, mitológicas da própria uau. pintura, como a importância daquilo que a pintura tem para a nossa imaginação, digamos assim. E nesse sentido, faz sentido desafiar quem nos ouve, nesta fase do ano do cair da folha, de ser a fase de brincarmos com as sombras. Exatamente, pelo menos nos relacionarmos, brincarmos é uma boa ideia, dançarmos com as sombras, Brincar, brincarmos com as sombras. brincar, Sim, sim, brincar. sim, sim, sim. Falarmos delas, obviamente, sim, Sim. parece-me que essa será grandemente a função do inverno, não é? Aproximar-nos das nossas sombras. Acho que é uma bela ideia de que no inverno nós temos mesmo que aceitar que a nossa sombra cresce. E depois vai decrescer outra vez, um bocadinho à frente, mas que ela tem uma importância para nós também. Parece-me bem que no inverno as pessoas brinquem com as sombras. O que é que o João acha? O João acha que isso faz sentido? Se calhar Magnífico. tira-lhe alguns clientes de si, se calhar Todo o sentido clínico. faz-lhe E retirar se alguns há clientes. coisa, diga. Se calhar faz-lhe perder alguns clientes, não é? Digamos assim. Pelo contrário, porque o brincar com as sombras, brincar a dois, em consultório, é porventura um replicar de um passado onde se poderia eventualmente fazê-lo à volta de uma fogueira, no calor do fogo, Sim, dessa madeira que volta a retribuir a luz do sol, e aqui a luz e sombra está mesclada, mas um consultório de um psicólogo é, de algum modo, se quisermos também de uma forma pictórica retratá-lo, é um temenos, é um lugar sagrado, é um círculo sagrado onde esta dinâmica ancestral se replica. Só falta a fogueira, só faltam as árvores, mas incoativamente está lá tudo. Está lá o sacerdote, está lá o fiel, está lá estão lá as pessoas, os corpos, as catedrais sagradas de duas almas, duas vidas que se cruzam para celebrar o encontro
tal como nós fazemos aqui, celebrar o diálogo, celebrar os sentidos múltiplos da vida e, no momento do ano que é o cair da folha, é o tempo certo para, se calhar, com as folhas que caem, desenhar os contornos dessa sombra do amado que partiu, da falta de sentido, da dor ou da ausência, o que quer que seja. É o espaço por excelência. Maravilhoso, muito bem. Pois, é bom, E é não é à bom. toa que nesta fase do ano o número de pedidos de ajuda aumenta substancialmente. É curioso, é curioso. Não fazia ideia, mas realmente isso tem todo o sentido em função daquilo que estamos aqui a explorar. Eh, Porque uma outra história maravilhosa também, muito encantadora. Eu adoro o Cervantes, sou um grande fã do Miguel de Cervantes, uh, e há quem diga que o próprio Freud aprendeu espanhol para poder ler o Cervantes na língua original. Eu tenho a sorte de poder ler o Cervantes na língua original, porque consigo ler em espanhol, ainda que às vezes seja mais exigente, não deixa de ser muito, muito encantador. Mas há um texto que o Freud, para além de vários textos, mas um dos textos que o Freud adorava particularmente, aliás, a própria personagem do Quixote é uma personagem que seria interessante até trazer mais vezes aqui para nós abordarmos e analisarmos. Mas um dos livros que o Freud adorava era o Colóquio dos Perros. Digamos, chama-se, é o Colóquio dos Cães, digamos assim. E o Colóquio dos Cães, de uma forma muito breve e sucinta, é basicamente dois cães velhos, dois cães, digamos, já com alguma idade e com muita experiência de vida, que se encontram sozinhos, depois de terem sido já fugido de uma série de dores, de uma série de experiências, de uma série de acontecimentos da vida que eles vão relatando, um deles vai relatar, o outro não, na verdade, mas eles decidem que nós ganhamos este dom da fala. Se ganhamos este dom de podermos contar coisas um ao outro, que é um dom mágico que alguém ou os deuses nos ofereceram por um instante, vamos aproveitar e vamos contar a vida de um ao outro assim, durante a noite onde eles se encontram à porta, digamos, daquilo que seria um hospício na altura, que era uma espécie de hospital, basicamente. Não era só um hospício, que a gente não considera, mas que era um hospital, mas chamava-se hospício, na verdade. E começam a contar, em cima de um tapete, começam a contar um ao outro. Começa primeiro um deles, é o Cipião e o Berganza, um deles, já não tenho a certeza qual é que é, conta a história da sua vida ao outro. Conta a história da sua vida mesmo. É muito curioso, e depois a história da vida dele é, na verdade, uma grande metáfora do mundo e de todas as coisas que o mundo, as belezas e as crueldades que o mundo nos causa, não é? E a história vai andando e amanhã aparece, e quando amanhã aparece, percebe-se que, na verdade, estes dois cães são a invenção de um oficial militar, um sargento, acho eu, militar, que estava ferido, estava no hospital e passava as noites a escrever histórias sobre a vida dele e sobre o mundo. Então escreveu essa história sobre os dois cães. E, na verdade, era uma forma dele se curar e dele passar o tempo e de se tornar ele próprio são e, digamos, de curar a sua própria ansiedade de estar ali ferido e de se recuperar enfim, e de ganhar um outro ânimo para a vida. O Freud acaba por dizer que esta relação, este colóquio entre dois cães, é o que, na verdade, lhe dá a ideia da conversa entre o paciente e o médico, no fundo, e o curador, não é? No fundo, esta ideia de que uma conversa sobre a vida, para além de todas as outras experiências que foi, de repente foi este texto do Cervantes que lhe deu esta iluminação para o tipo de terapia que ele foi depois desenvolvendo. Seja verdade ou não, seja uma ficção ou não, é muito curioso porque, na verdade, esta ideia de que dois seres que ganham o dom da fala, sejam eles meios humanos, meios animais, estejam eles numa situação de perigo, enfim, com alguma ferida existencial ou verdadeira, e é a conversa que os vai curando, sejam eles produtos de fantasia de um terceiro ainda por cima, seja o que aqui for, é muito
maravilhoso, porque na verdade é isso mesmo. Acho eu que o consultório acaba por convocar todas É essas verdade, questões, as questões é animais, verdade, é verdade, sombrias, a é noite, verdade, a é angústia da verdade. vida, a necessidade de diálogo, alguém que escreve a nossa vida por nós, seja esse um homem ou um Deus. Das trevas à luz, voltando às trevas. Das trevas à luz, voltando às trevas, não é? E da vida real à fantasia, digamos, e da fantasia à vida real, não é? Hum, E é essa história curioso que Freud, sendo um semita, sem dúvida, ficou tocado por Cervantes, pela questão do diálogo e do poder da palavra, do sim, logos gerador, não é? No início era a sim, palavra sim. e o verbo, blá, 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 blá. O texto belíssimo do Antigo Testamento. Mas é bonito porque, no fundo, os nossos diálogos também são, tal como essa inspiração quixotesca de Freud, os nossos diálogos também são quixotescos, João. São bastante, bastante quixotescos, não é? Tenho muitos amigos que me dizem que eu sou uma espécie de, sou uma emanação do Quixote. Eu nasci quase no mesmo dia do que o Cervantes, não é? Não sei se isso tem alguma coisa a ver, mas mesmo que não tenha nada a ver, não deixo de considerar que há uma grande necessidade de combater muito de vento, ainda que eles sejam produtos dos nossos temores mais antigos, das nossas fantasias mais profundas, não é? Mas esta E luta agora só me posso perguntar quem é o Sancho Panza. o Sancho Pança, provavelmente sou eu mesmo também. Engoli os dois, Aqui. provavelmente, de alguma maneira. Não, o Sancho Pança o Sancho Pança é esta diferença entre aquela pessoa que mergulha, digamos, no seu inconsciente e aquela pessoa, a pessoa que vem para a realidade. O Sancho Pança é a dimensão real do próprio Quixote, na Exatamente, verdade. Acho exatamente. eu. E ambos são o mesmo, E ambos são indiscutivelmente, o mesmo, são as duas indiscutivelmente. faces da mesma O que lua, é digamos assim. belíssimo. 11 Sim. horas, João, neste momento foi 11 horas, lançado para o ar, sim. para o éter, para o mundo das outras catedrais que habitam o mundo, mais um episódio, que tem por título O Corpo da Realidade. Ok. Ficamos à espera. Eu vou também divulgando e acho que tem sido imensamente interessante. Eu até vou publicá-los, provavelmente se o João não autorizar, penso que sim, Claro, claro que sim. na Academia Edu, que é um sítio académico onde a gente pode tê-lo também como Uhum, forma de uhum, divulgação, uhum. porque me parece que há esta liberdade entre o pensamento académico e o pensamento artístico, não é? Que no fundo eu Sem também dúvida, desenvolvo, colocá-los lá para termos chegarmos a mais gente e mais partilhas sem e dúvida, até sem dúvida, avançarmos para mais diálogos à frente. Obrigado, sem João. dúvida. Um bom fim de João, semana. igualmente. Um E bom fim de até semana já. para todos também. Até já. Obrigado.